Bendito seja o Senhor meu Deus, pois como está escrito em Salmos capítulo 103 versículo 1: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Senhor Jesus, Tu és digno de toda honra e toda glória, como declaramos em Apocalipse capítulo 4 versículo 11: Digno é Senhor de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas. Exaltamos Teu nome sublime, pois em Filipenses capítulo 2 versículos 9 a 10 está escrito que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Senhor, reconhecemos que Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, como revelado em Apocalipse capítulo 22 versículo 13. Tu és a luz do mundo e em Ti não há trevas algumas, conforme João capítulo 1 versículo 5 nos ensina. Pai Celestial, venho diante de Ti com coração quebrantado, reconhecendo meus pecados, pois como está escrito em 1 João capítulo 1 versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, peço perdão por todas as vezes que duvidei do Teu amor, por todos os momentos em que permiti que a tristeza dominasse meu coração ao invés de confiar em Tuas promessas. Perdoa-me por não ter buscado primeiro o Teu reino, como Jesus ensinou em Mateus capítulo 6 versículo 33. Limpa-me com Teu sangue precioso, pois o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, como prometido em 1 João capítulo 1 versículo 7. Agora, Senhor, com o coração purificado e preparado, venho clamar pela libertação da depressão. Sei que Tu és o Deus que cura todas as nossas enfermidades, como declarado em Salmos capítulo 103 versículo 3. A depressão tem tentado roubar minha alegria, mas Tu és maior que qualquer enfermidade. Pai eterno, a depressão é uma realidade que afeta milhões de pessoas, mas eu sei que Tu és especialista em impossíveis. Em Isaías capítulo 61 versículos 1 a 3 Tu prometeste: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para consolar todos os que andam tristes e dar uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Senhor, esta é a Tua promessa para mim hoje. Tu vieste para libertar os cativos e eu declaro que a depressão não tem poder sobre minha vida. Quando a tristeza profunda tenta me envolver, lembro-me de que Tu és o Deus de toda consolação, como Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 1 versículos 3 a 4: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação. Mesmo quando sinto que estou no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, como Davi declarou no Salmo capítulo 23 versículo 4. Tua vara e Teu cajado me consolam. A depressão pode tentar me convencer de que estou sozinho, mas isso é mentira do inimigo. Tu prometeste em Hebreus capítulo 13 versículo 5: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Senhor Jesus, Tu conheces cada lágrima que derramei, cada noite de insônia, cada momento de desespero. Como está escrito em Salmos capítulo 56 versículo 8: Tu contas os meus passos, quando eu ando errante recolhes as minhas lágrimas no Teu odre, não estão elas porventura no Teu livro? Cada lágrima minha é preciosa aos Teus olhos e nenhuma delas é desperdiçada. Tu transformas nossa tristeza em alegria, nosso pranto em riso. A depressão quer me fazer crer que não há esperança, mas Tu és a própria esperança. Em Jeremias capítulo 29 versículo 11 Tu declaraste: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus poderoso, reconheço que a depressão não é pecado como alguns erroneamente ensinam.
Na tua palavra vemos grandes homens de fé que passaram por momentos de profunda tristeza. Elias, teu servo fiel, desejou morrer sob a árvore de zimbro, mas tu não o condenaste. Em 1 Reis capítulo 19 versículo 4 está escrito que ele mesmo se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Mas tu, Senhor, enviaste teu anjo para cuidar dele, alimentá-lo e fortalecê-lo. Assim como cuidaste de Elias, tu cuidarás de mim. Davi, o homem segundo teu coração, expressou sua angústia nos Salmos. Em Salmos capítulo 42 versículo 11 ele perguntou: Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Mesmo na profundidade da tristeza, Davi sabia onde buscar esperança. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Senhor, como Davi eu escolho esperar em ti. Mesmo quando minha alma está abatida, eu me lembro de que tu és a salvação da minha face. A ansiedade muitas vezes acompanha a depressão tentando roubar minha paz. Mas tu ordenaste em Filipenses capítulo 4 versículos 6 a 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Senhor, eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade, porque tu tens cuidado de mim, conforme 1 Pedro capítulo 5 versículo 7. Tu és o príncipe da paz e tua paz é maior que qualquer tempestade em minha mente. Pai amoroso, quando os pensamentos negativos bombardeiam minha mente, eu me lembro de Filipenses capítulo 4 versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tu me ensinas a renovar minha mente. A depressão quer que eu foque no negativo, mas tu me chamas a meditar naquilo que é verdadeiro e bom. Senhor da vida, declaro que tu és maior que qualquer químico desequilibrado em meu cérebro. Tu formaste cada parte do meu ser. Como está escrito em Salmos capítulo 139 versículo 14, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado, maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Tu conheces a complexidade do meu cérebro, cada neurotransmissor, cada célula. Eu creio que podes restaurar o equilíbrio onde há desequilíbrio, cura onde há ferida. Tu és o mesmo Deus que restaurou a vista aos cegos, fez andar os paralíticos e ressuscitou os mortos. Se podes fazer isso, também podes restaurar minha mente e emoções. Quando me sinto sem valor ou inútil, lembro-me de quanto valho aos teus olhos. Em Isaías capítulo 43 versículo 4 tu declaraste: visto que foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei. Tu me compraste por alto preço, o sangue precioso de Jesus, como Pedro escreveu em 1 Pedro capítulo 1 versículos 18 a 19. A depressão sussurra mentiras sobre meu valor, mas tu gritas verdades sobre minha identidade. Sou teu filho amado em quem te comprazes. Senhor Jesus, quando sinto que não tenho forças para continuar, tu me fortaleces com tua presença. Em Isaías capítulo 40 versículos 29 a 31 tu prometeste: dá vigor ao cansado e multiplicas forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Senhor, eu espero em ti. Mesmo quando me sinto fraco, tu és minha força. Mesmo quando sinto que não posso mais, tuas forças se aperfeiçoam na minha fraqueza, conforme 2 Coríntios capítulo 12 versículo 9. A solidão é um dos sintomas mais cruéis da depressão, mas tu prometeste que nunca me deixarás órfão.
Em João capítulo 14 versículo 18 Jesus disse: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Tu és Emanuel, Deus conosco. Mesmo quando me sinto completamente sozinho, tu estás mais próximo que um irmão. Tua presença enche cada espaço vazio do meu coração. Tu és meu amigo fiel que nem na morte nem na vida me abandonará, conforme Romanos capítulo 8 versículos 38 a 39. Pai Celestial, reconheço que a tristeza em si não é pecado. Até mesmo Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, conforme João capítulo 11 versículo 35. Jesus conheceu a tristeza, foi varão de dores e experimentado no sofrimento, como profetizado em Isaías capítulo 53 versículo 3. Isso significa que quando passo pela depressão não estou sozinho. Tenho um sumo sacerdote que pode compadecer-se das minhas fraquezas, porque foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, conforme Hebreus capítulo 4 versículo 15. Jesus entende minha dor porque ele também a experimentou. Senhor, a depressão tenta me convencer de que não há futuro, mas tu és o Deus da esperança. Em Romanos capítulo 15 versículo 13 Paulo orou: Ora o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Tu és especialista em dar esperança aos desesperançados. Quando Sara riu da impossibilidade, tu perguntaste: há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Em Gênesis capítulo 18 versículo 14. Não há nada impossível para ti, nem mesmo transformar esta depressão em testemunho de tua glória. Quando os sintomas físicos da depressão me dominam, o cansaço extremo, a falta de apetite, as dores inexplicáveis, eu me lembro de que tu és Jeová Rafá, o Senhor que cura. Em Êxodo capítulo 15 versículo 26 tu disseste: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante de seus olhos e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Tu tens poder sobre toda enfermidade, seja ela física, mental ou emocional. A culpa muitas vezes acompanha a depressão, fazendo-me sentir que deveria ser mais forte, que deveria ter mais fé. Mas tu me lembras que tua graça é suficiente. Em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 9 tu disseste a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor, não preciso esconder minha fraqueza de ti. Na verdade, é na minha fraqueza que teu poder brilha mais intensamente. Tu usas vasos quebrados para manifestar tua glória. Deus fiel, mesmo quando não sinto tua presença, sei que estás comigo. Em Deuteronômio capítulo 31 versículo 8 tu prometeste: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você, ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. A depressão tenta me fazer sentir abandonado, mas tuas promessas são mais confiáveis que meus sentimentos. Sentimentos podem mentir, mas tua palavra permanece para sempre, conforme Isaías capítulo 40 versículo 8. Senhor, quando acordo pela manhã e o peso da depressão já está sobre mim, escolho declarar tuas misericórdias. Em Lamentações capítulo 3 versículos 22 a 23 Jeremias escreveu: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Cada manhã é uma nova oportunidade de experimentar tua bondade. Cada dia é uma chance de ver tua fidelidade manifestada em minha vida. Tu és o Deus que transforma. Em Ezequiel capítulo 36 versículo 26 tu prometeste: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Senhor, se meu coração está endurecido pela dor, tu podes amolecê-lo. Se minha mente está nublada pela tristeza,
Tu podes clarificá-la. Tu és especialista em fazer todas as coisas novas conforme Apocalipse capítulo 21 versículo 5. A palavra de Deus é remédio para minha alma. Em Provérbios capítulo 4 versículos 20 a 22 está escrito: Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas razões, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Senhor, tua palavra é vida e saúde. Quando medito em tuas promessas, elas trazem cura para minha alma ferida. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, conforme Salmos capítulo 119 versículo 105, guiando-me através da escuridão da depressão. Senhor Jesus, Tu vieste para dar vida e vida abundante, conforme João capítulo 10 versículo 10. O inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Tu vieste para que eu tenha vida abundante. A depressão é uma tentativa do inimigo de roubar minha alegria, matar minha esperança e destruir meu propósito. Mas eu declaro que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, conforme 1 João capítulo 4 versículo 4. Pai, quando me sinto como se estivesse em um poço profundo sem conseguir sair, lembro-me da história de José. Mesmo na cisterna, mesmo na prisão, Tu estavas com ele. Em Gênesis capítulo 39 versículo 21 está escrito: Mas o Senhor era com José. O que os irmãos de José planejaram para o mal, Tu transformaste em bem, conforme Gênesis capítulo 50 versículo 20. Senhor, eu creio que podes transformar esta depressão em testemunho. Podes usar esta dor para a Tua glória e para ajudar outros que passam pela mesma luta. Tu és o Deus das segundas chances. Em Joel capítulo 2 versículo 25 Tu prometeste: E os anos que comeu o gafanhoto restituir-vos-ei. A depressão pode ter roubado anos da minha vida, pode ter consumido minha alegria e minha produtividade, mas Tu és o Deus da restauração. Tu podes restituir os anos perdidos. Tu podes devolver em dobro o que foi roubado, como prometido em Zacarias capítulo 9 versículo 12. Voltem para a fortaleza, vocês prisioneiros que têm esperança, hoje mesmo anuncio que lhes darei em dobro. Senhor, ajuda-me a não me isolar durante este período. Em Hebreus capítulo 10 versículo 25 Tu nos orientas a não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Tu me criaste para relacionamentos. Quando a depressão me leva ao isolamento, preciso da força que vem da comunhão com outros crentes. Eles são instrumentos de Tua cura em minha vida. Deus de amor, quando os pensamentos suicidas tentam me assombrar, eu me lembro de que minha vida tem valor incalculável aos Teus olhos. Em Salmos capítulo 139 versículo 16 está escrito: Os Teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no Teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Tu tens planos para minha vida, planos que se estendem além desta dor momentânea. Como Jó declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei, em Jó capítulo 13 versículo 15. Mesmo na maior dor, escolho confiar em Ti. Senhor Jesus, Tu és a ressurreição e a vida, conforme João capítulo 11 versículo 25. Assim como ressuscitaste Lázaro do túmulo, podes ressuscitar minha alegria do sepulcro da depressão. Tu podes trazer vida nova onde parece haver apenas morte. Tu és especialista em ressurreições. Cada manhã que acordo é uma nova ressurreição, uma nova oportunidade de experimentar Tua graça renovada. Pai eterno, ajuda-me a ser paciente comigo mesmo durante este processo de cura. Em Eclesiastes capítulo 3 versículo 1 Tu nos ensinas que para tudo há um tempo e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para chorar e tempo para rir,
tempo para estar triste e tempo para se alegrar. Estou passando pela estação do choro, mas ela não durará para sempre. Como está escrito em Salmos capítulo 30 versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tu és o Deus que cura os quebrantados de coração e que ata suas feridas, conforme Salmos capítulo 147 versículo 3. Cada ferida emocional, cada cicatriz da alma, tu tens poder para curar. Tu és mais gentil que qualquer médico, mais sábio que qualquer psicólogo, mais poderoso que qualquer medicamento. Enquanto busco ajuda profissional quando necessário, reconheço que a cura completa vem de ti. Senhor, quando me comparo com outros que parecem estar sempre felizes, lembra-me de que cada pessoa tem sua própria jornada. Em 2 Coríntios capítulo 10 versículo 12, tu nos alertas contra a comparação. Tu tens um plano único para minha vida e parte desse plano pode incluir passar por este vale para que eu possa ajudar outros que caminharão por aqui. Deus de toda consolação, quando me sinto culpado por não conseguir simplesmente superar a depressão pela força de vontade, tu me lembras de que não posso me curar sozinho. Se pudesse curar minha própria alma ferida, não precisaria de ti. Minha dependência de ti não é fraqueza, é sabedoria. Como Jesus disse em João capítulo 15 versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Reconhecer minha necessidade de ti é o primeiro passo para a cura. Senhor, quando os sintomas da depressão me fazem sentir que sou um fardo para minha família e amigos, tu me lembras do valor que tenho em ti. Em Romanos capítulo 8 versículo 17 Paulo escreveu que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sou teu filho amado não por causa do que faço, mas por causa do que Jesus fez por mim. Meu valor não diminui quando estou lutando contra a depressão. Pai amoroso, concede-me sabedoria para buscar ajuda quando necessário. Tu usas médicos e terapeutas como instrumentos de cura. Em Lucas capítulo 5 versículo 31 Jesus disse: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão doentes. Buscar ajuda profissional não é falta de fé, é uma demonstração de que valorizo o presente da vida que tu me deste. Tu obras através de muitos meios diferentes para trazer cura. Senhor Jesus, quando a neblina da depressão torna difícil sentir tua presença, eu me agarro às tuas promessas pela fé, não pelos sentimentos. Em Abacuque capítulo 3 versículos 17 a 18 o profeta declarou: ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Mesmo quando não vejo frutos da alegria em minha vida, escolho me alegrar em ti pela fé. Deus fiel, quando acordo durante a noite atormentado por pensamentos depressivos, eu declaro tua soberania sobre minha mente. Em 2 Coríntios capítulo 10 versículo 5 tu me ensinas a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Cada pensamento negativo que vem contra tuas promessas eu rejeito em nome de Jesus. Tu me deste autoridade sobre os pensamentos que aceito em minha mente. Senhor, quando sinto que Deus está distante ou que não se importa com minha dor, lembro-me de Salmos capítulo 34 versículo 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Meu coração quebrantado não te afasta, te atrai. Tu és especialista em curar corações despedaçados. Tu juntas cada pedaço com teu amor e cuidado. Pai eterno, declaro que a depressão não define quem eu sou. Sou definido por tua opinião sobre mim. Em Sofonias capítulo 3 versículo 17 tu declaras: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar, ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozija-se-á em ti com júbilo.
Tu te deleitas em mim. Tu te alegras comigo. Mesmo quando não consigo me alegrar comigo mesmo, tu te alegras comigo. Senhor Jesus, quando me sinto sem propósito por causa da depressão, tu me lembras de que tenho um destino eterno. Em Efésios capítulo 2 versículo 10 Paulo escreveu: porque somos feitura sua criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Tu me criaste com propósito. Esta depressão é um capítulo da minha história, não a história inteira. Tu ainda tens planos e propósitos para a minha vida. Deus de esperança, quando tudo parece perdido, tu és minha âncora. Em Hebreus capítulo 6 versículo 19 está escrito que temos a esperança como âncora da alma segura e firme. Minha esperança não está baseada em circunstâncias que mudam, mas em ti que permaneces o mesmo ontem, hoje e eternamente, conforme Hebreus capítulo 13 versículo 8. Senhor da vida, reconheço que tu transformas todas as coisas para o bem daqueles que te amam, conforme Romanos capítulo 8 versículo 28. Mesmo esta depressão tu podes usar para o bem. Talvez seja para desenvolver compaixão pelos que sofrem, talvez seja para me ensinar dependência de ti, talvez seja para me preparar para ministrar a outros que passarão pela mesma luta. Confio que tens um propósito mesmo nesta dor. Pai Celestial, quando sinto que orar é difícil por causa da depressão, lembro-me de que teu Espírito intercede por mim conforme Romanos capítulo 8 versículo 26. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando não tenho palavras, teu Espírito compreende o clamor do meu coração e intercede por mim. Senhor Jesus, tu és o caminho, a verdade e a vida, conforme João capítulo 14 versículo 6. Tu és o caminho para fora desta depressão. Tu és a verdade que confronta as mentiras que a depressão sussurra. Tu és a vida que vence a morte emocional. Em ti encontro não apenas esperança de cura, mas a certeza de que tu és maior que qualquer enfermidade. Deus de misericórdia, quando me sinto envergonhado da depressão, como se fosse algo que deveria conseguir controlar sozinho, tu me lembras de que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, conforme Romanos capítulo 8 versículo 1. Tu não me condenas por estar deprimido. Tu me abraças com amor e compaixão. Tua misericórdia é nova a cada manhã. Senhor, quando outros não compreendem o que estou passando, quando dizem para simplesmente pensar positivo ou ter mais fé, tu compreendes perfeitamente. Tu conheces cada nuance da minha dor. Tu entendes quando até sorrir requer esforço sobrenatural. Tu és paciente comigo em cada passo desta jornada. Pai amoroso, declaro que a alegria do Senhor é minha força, conforme Neemias capítulo 8 versículo 10. Mesmo quando não sinto alegria, sei que ela está disponível em ti. A alegria do Senhor não depende das circunstâncias, é um fruto do Espírito que habita em mim, conforme Gálatas capítulo 5 versículo 22. Mesmo na depressão, teu Espírito em mim é fonte de alegria que pode quebrar através da escuridão. Senhor Jesus, quando sinto que estou sendo uma decepção para ti por causa da minha luta, tu me lembras de que me amas exatamente como sou. Em Romanos capítulo 5 versículo 8 está escrito: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tu não morreste por mim porque eu era perfeito, morreste por mim sabendo de cada luta que eu enfrentaria, incluindo esta. Deus de cura, eu declaro tua vitória sobre a depressão em minha vida. Em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 57 Paulo escreveu: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória já foi conquistada na cruz. Agora caminho no processo de ver essa vitória manifestada em minha vida.
Tu és fiel para completar a boa obra que começaste em mim, conforme Filipenses capítulo 1 versículo 6. Senhor, quando me sinto como se estivesse apenas sobrevivendo em vez de realmente vivendo, tu me lembras de que há tempos e estações. Em Eclesiastes capítulo 3 versículo 4 está escrito que há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Estou na estação do choro agora, mas a estação da alegria está chegando. Tu és Deus de todas as estações da vida. Pai eterno, concede-me coragem para enfrentar cada dia. Em Josué capítulo 1 versículo 9 tu ordenaste: sê forte e corajoso, não te atemorizes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A coragem não é ausência de medo, é seguir em frente apesar do medo. Tu és conosco em cada passo. Deus de esperança, quando me pergunto se algum dia voltarei a ser feliz, tu me lembras de tuas promessas de restauração. Em Isaías capítulo 61 versículo 7 tu prometeste: em lugar da sua vergonha terão dupla honra, e em lugar de afronta exultarão na sua porção, por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Tu és especialista em dar dupla honra no lugar da vergonha, alegria perpétua no lugar do sofrimento. Senhor Jesus, quando sinto que não tenho energia para adorar, lembro-me de que tu habitas no meio dos louvores de Israel, conforme Salmos capítulo 22 versículo 3. Mesmo um simples Jesus, eu preciso de ti, é adoração. Mesmo um sussurro de gratidão por mais um dia de vida é louvor. Tu não exiges performances perfeitas, aceitas corações sinceros. Pai amoroso, quando me preocupo se serei um fardo financeiro por causa dos tratamentos necessários, tu me lembras de que és Jeová Jiré, meu provedor. Em Filipenses capítulo 4 versículo 19 tu prometeste: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Tu conheces cada necessidade antes mesmo que eu a expresse. Tu és fiel para prover não apenas o que preciso para viver, mas também para me curar. Senhor, quando sinto que não mereço ser curado por causa de erros do passado, tu me lembras de que tua graça é maior que qualquer falha. Em Efésios capítulo 2 versículos 8 a 9 está escrito: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tua cura não é baseada em meus méritos, mas em tua graça imerecida. Deus de paciência, quando me frustro por não estar melhorando tão rapidamente quanto gostaria, tu me ensinas que teus tempos são perfeitos. Em Isaías capítulo 28 versículo 16 tu disseste: aquele que crer não se apresse. A cura emocional muitas vezes é um processo, não um evento instantâneo. Tu és paciente comigo e me ensinas a ser paciente comigo mesmo também. Senhor Jesus, quando me sinto desconectado de outros por causa da depressão, tu me lembras de que nunca estou realmente sozinho. Em Mateus capítulo 18 versículo 20 tu prometeste: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mesmo quando não posso estar fisicamente com outros crentes, estamos unidos no Espírito. Tu és a ponte que conecta meu coração isolado ao corpo de Cristo. Pai Celestial, quando a depressão me faz questionar se realmente te conheço ou se minha fé é real, tu me tranquilizas com tua palavra. Em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 19 está escrito: o firme fundamento de Deus fica de pé tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Meus sentimentos podem flutuar, mas teu conhecimento de mim é constante. Tu me conheces e eu te pertenço. Deus de toda consolação, quando me sinto como se tivesse decepcionado minha família por causa da depressão, tu me lembras de que amor verdadeiro não é baseado em performance. Em 1 Coríntios capítulo 13 versículo 8 está escrito que o amor nunca falha.
O amor que minha família tem por mim não falha quando estou lutando. Assim como teu amor por mim permanece constante em todas as circunstâncias. Senhor, quando me preocupo se algum dia poderei servir a Ti efetivamente novamente, Tu me lembras de que usas pessoas quebradas para a Tua glória. Em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 7 Paulo escreveu: Temos porém este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Minha fragilidade não me desqualifica do teu serviço. Na verdade, ela permite que teu poder brilhe através de mim de forma mais clara. Pai eterno, quando sinto que perdi muito tempo por causa da depressão, tu me lembras de que nada é desperdiçado em tuas mãos. Até mesmo os anos difíceis podem ser transformados em fonte de ministério e compaixão. José disse a seus irmãos em Gênesis capítulo 50 versículo 20: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. O que o inimigo intentou para destruir, tu intentas para bem. Deus de renovação, declaro que tu és especialista em fazer novas todas as coisas. Em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 está escrito: Assim que se alguém está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A depressão pertence às coisas velhas que estão passando. Tu estás fazendo algo novo em minha vida. Mesmo que eu não possa ver ainda, creio que tu estás trabalhando. Senhor Jesus, quando me sinto culpado por não conseguir esconder a depressão e manter uma boa testemunha, tu me lembras de que honestidade sobre nossas lutas pode ser um testemunho poderoso. Em 2 Coríntios capítulo 1 versículo 4 Paulo escreveu que Deus nos consola em toda nossa tribulação para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Minha experiência com depressão pode se tornar fonte de consolação para outros. Pai amoroso, quando outros bem-intencionados me dizem que se eu tivesse mais fé não estaria deprimido, tu me lembras de que até gigantes da fé lutaram com desespero. Elias, depois de uma grande vitória espiritual, desejou morrer. Davi, o homem segundo teu coração, frequentemente expressava angústia nos salmos. Jeremias foi chamado de profeta chorão. Ter fé não me protege de emoções humanas, me dá esperança através delas. Senhor, quando me sinto como se estivesse em um túnel escuro sem ver a luz no final, tu me lembras de que és a luz que brilha nas trevas. Em João capítulo 1 versículo 5 está escrito: A luz brilha nas trevas e as trevas não a venceram. Mesmo na escuridão mais profunda da depressão, tua luz está presente. As trevas não podem vencer tua luz. Deus de propósito, quando me pergunto por que eu em relação à depressão, tu me ajudas a mudar a pergunta para que tu podes usar isso. Em Romanos capítulo 8 versículo 28 tu prometeste que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não entendo todos os porquês, mas confio nos paraquês que ainda estão sendo revelados. Senhor Jesus, quando sinto que não tenho força nem para orar, lembro-me de que até meus suspiros são orações para ti. Em Romanos capítulo 8 versículo 26 está escrito que o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando não tenho palavras, teu Espírito traduz o clamor do meu coração. Quando não consigo formar frases, meus suspiros chegam ao teu trono como orações poderosas. Pai Celestial, quando me sinto como se estivesse em um buraco profundo, tu és a escada que me tira de lá. Em Salmos capítulo 40 versículo 2 Davi testificou: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Tu não apenas me tiras do poço da depressão, mas estabeleces meus pés em terreno firme e seguro. Deus de cura, declaro que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, conforme Hebreus capítulo 13 versículo 8.
O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está operando em minha vida conforme Efésios capítulo 1 versículos 19 a 20. Tu que curaste os enfermos, libertaste os oprimidos e consolaste os enlutados nos tempos bíblicos, continuas fazendo o mesmo hoje. Teu poder não diminuiu através dos séculos. Senhor, quando me comparo com outros cristãos que parecem ter uma fé mais forte, tu me lembras de que cada pessoa tem sua própria jornada. Em Gálatas capítulo 6 versículo 4 tu orientas cada um prove a sua própria obra e então terá motivo de glória só em si mesmo e não noutro. Minha jornada com a depressão é única e tu estás comigo em cada passo dela. Pai amoroso, quando me preocupo se a depressão afetará meu relacionamento contigo permanentemente, tu me tranquilizas com tuas promessas. Em Romanos capítulo 8 versículos 38 a 39 Paulo declarou que nem altura nem profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. A depressão não pode me separar do teu amor. Ela não pode quebrar nosso relacionamento. Deus fiel, quando me sinto como se estivesse carregando um peso impossível, tu me convidas a vir a ti. Em Mateus capítulo 11 versículos 28 a 30 Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tu não me ofereces apenas alívio temporário, mas descanso verdadeiro para minha alma cansada. Senhor Jesus, quando sinto que não posso mais fingir que está tudo bem, tu me dás permissão para ser real. Tu mesmo choraste, tu mesmo experimentaste angústia. Em Hebreus capítulo 5 versículo 7 está escrito que nos dias da sua carne ofereceu com grande clamor e lágrimas orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Se tu choraste e clamaste, eu também posso ser honesto sobre minha dor. Pai eterno, quando me pergunto se algum dia serei útil para o reino novamente, tu me lembras de que meu valor não está no que faço, mas em quem sou em ti. Em Efésios capítulo 1 versículo 6 está escrito que fomos aceitos no amado. Minha aceitação diante de ti não diminui quando estou deprimido. Continuo sendo teu filho amado em quem te comprazes. Deus de esperança, declaro que tu tens pensamentos de paz e não de mal para comigo conforme Jeremias capítulo 29 versículo 11. A depressão tenta me convencer de que não há futuro, mas tu tens planos para me dar esperança e um futuro. Esses planos não foram cancelados por causa da minha luta atual. Eles permanecem firmes porque são baseados em tua fidelidade, não em minha força. Senhor, quando me sinto envergonhado de precisar de medicação ou terapia, tu me lembras de que usas muitos meios diferentes para trazer cura. Em Tiago capítulo 1 versículo 17 está escrito que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Os avanços médicos no tratamento da depressão são dádivas tuas para trazer cura. Buscar tratamento é sabedoria, não falta de fé. Pai Celestial, quando me sinto como se fosse o único que está passando por isso, tu me lembras de que a depressão afeta muitas pessoas, incluindo teus servos fiéis. Em 1 Pedro capítulo 5 versículo 9 está escrito que devemos resistir ao diabo sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Não estou sozinho nesta luta. Outros também passaram por isso e foram vitoriosos através de ti. Senhor Jesus, quando a depressão me faz sentir que sou um fracasso, tu me lembras de que minha identidade está firmada em ti. Em Colossenses capítulo 3 versículo 3 está escrito que a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Minha vida real, minha identidade verdadeira está escondida contigo. A depressão não pode tocar essa identidade eterna. Deus de misericórdia,
quando me sinto como se tivesse que ser forte o tempo todo para não decepcionar ninguém, tu me lembras de que é na fraqueza que teu poder se manifesta. Em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 10 Paulo disse: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Minha fraqueza não te decepciona, ela te dá a oportunidade de mostrar tua força. Senhor, quando me preocupo se esta depressão durará para sempre, tu me lembras de que weep in my endure for a night, but joy comes in the morning, conforme Salmos capítulo 30 versículo 5. Esta é a noite do choro, mas a manhã da alegria está chegando. Pode não ser amanhã de manhã, mas tu prometeste que ela chegará. Tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Pai amoroso, quando outros me dizem para simplesmente escolher ser feliz, tu compreendes que não é tão simples assim. A depressão é uma condição real que afeta o cérebro e as emoções. Tu és paciente comigo enquanto trabalho através desta condição, buscando tanto ajuda espiritual quanto médica. Tu não me condenas por não conseguir simplesmente sair dela. Deus de toda graça, quando me sinto como se estivesse atrasando o plano que tens para minha vida, tu me lembras de que teus planos não são limitados por cronogramas humanos. Em Eclesiastes capítulo 3 versículo 11 está escrito que tu fez todas as coisas formosas em seu tempo. Este tempo de luta também tem seu propósito em teus planos soberanos. Tu não estás com pressa e eu não preciso estar também. Senhor Jesus, quando me sinto desconectado da alegria que outros cristãos parecem ter, tu me lembras de que cada pessoa tem sua própria jornada espiritual. Em 1 Coríntios capítulo 12 versículo 12 está escrito que assim como o corpo é um e tem muitos membros, cada membro do corpo de Cristo tem experiências diferentes. Minha luta com depressão não me torna menos parte do corpo. Pai eterno, quando me pergunto se estou sendo disciplinado por algum pecado através desta depressão, tu me lembras de que nem todo sofrimento é resultado de pecado pessoal. Em João capítulo 9 versículo 3, quando os discípulos perguntaram sobre o cego de nascença, Jesus respondeu que nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Talvez esta depressão seja uma oportunidade para manifestar tua glória através da cura. Deus de cura, declaro que tu és Jeová Rafa, o Senhor que cura. Em Malaquias capítulo 4 versículo 2 tu prometeste que nascerá o sol da justiça e cura trará debaixo das suas asas. O sol da justiça está nascendo sobre minha vida trazendo cura. Cada dia é uma oportunidade para experimentar mais da tua cura restauradora. Senhor, quando me sinto como se minha fé estivesse sendo testada além do que posso suportar, tu me lembras de tua promessa em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 13: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Tu és fiel e não permitirás que eu seja testado além da minha capacidade. Tu sempre proverás uma saída. Pai Celestial, à medida que esta oração chega ao fim, meu coração está cheio de gratidão pela esperança que tens colocado dentro de mim. Mesmo nas profundezas da depressão, sei que tu és maior. Em Jó capítulo 19 versículo 25 está declarado: eu sei que o meu Redentor vive. Tu vives, tu reinas, e tu tens o poder de me redimir de toda aflição. Senhor Jesus, eu te entrego esta depressão completamente. Não busco apenas alívio dos sintomas, mas transformação completa. Como Lázaro saiu do túmulo quando tu o chamaste, eu saio do túmulo da depressão quando tu me chamas. Tu és a ressurreição e a vida, e em ti encontro vida nova e abundante. Deus de amor, sei que este tempo de oração não é o fim, mas o começo de uma jornada de cura. A cada dia escolherei lembrar de tuas promessas,
declarar tua bondade e confiar em teu amor imerecido. Tu és fiel para completar a boa obra que começaste em mim. Pai eterno, abençoo todos aqueles que estão ouvindo esta oração e que também lutam contra a depressão. Que encontrem em Ti a mesma esperança que estou encontrando. Que sintam Teu amor as envolvendo como um manto de conforto. Que experimentem Tua paz que excede todo entendimento. Senhor, declaro que tudo ficará bem porque Tu és soberano sobre todas as coisas. Em Romanos capítulo 8 versículo 37 está escrito que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não apenas sobreviveremos a esta batalha, seremos mais que vencedores através do Teu amor. E agora, se esta oração tocou seu coração e trouxe esperança para sua alma, peço que você demonstre sua gratidão curtindo este vídeo e compartilhando com alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança. Talvez seja um amigo, um familiar, ou alguém em sua igreja que está lutando silenciosamente. Sua ação de compartilhar pode ser o instrumento que Deus usará para levar cura a uma alma ferida. Lembre-se, você não está sozinho, Deus tem um plano maravilhoso para sua vida. E esta depressão não é o fim da sua história, é apenas um capítulo que está sendo transformado pela glória de Deus. Em nome de Jesus, amém e amém.